e educação é prioridade. Neste momento, muitas são as dúvidas e a gente tenta ao máximo também esclarecer todas. E Wagner, ontem nós falávamos aqui no Jornal Tarobá primeira edição, inclusive demos em primeira mão o Grupo Tarobá de Comunicação com relação à paralisação do transporte coletivo municipal em Foz do Iguaçu. Mas a gente tem novidades com relação a esse assunto. Novidade positiva para os trabalhadores, lembrando que nós tivemos o retorno gradativo do comércio essa semana, então muita gente dependia desse serviço. Júnior Rocha participa ao vivo dessa edição, ao vivo já aparece aqui na tela e tem mais informações. Boa tarde, Júnior. Boa tarde novamente, é isso mesmo, o transporte coletivo aqui de Foz do Iguaçu hoje voltou ao normal, isso porque a Prefeitura realizou aí, então um pagamento adiantado de cerca de R$1.200.000 para o consórcio Sorriso, empresa que administra o transporte coletivo aqui de Foz do Iguaçu, e hoje o cenário aqui no terminal de Foz do Iguaçu é diferente de ontem, hoje tem ônibus e não mais aquelas vans, né, que estavam ontem auxiliando inclusive no transporte aqui. Hoje já são 70 ônibus, frota então que foi intensificada por conta da volta gradativa e monitorada do comércio de Foz do Iguaçu. É claro que não é um movimento tão intenso de pessoas, isso porque a determinação continua, é ficar em casa, somente pessoas que precisam trabalhar, pessoas que não fazem parte do grupo de risco e precisam muitas vezes resolver alguns procedimentos no centro da cidade ou em algum outro local, é que podem sair mesmo, então não voltou à vida normal, e sim o essencial, ou seja, o trabalho e resolver, é claro, alguns procedimentos. Hoje nós viemos até aqui no terminal de transporte urbano pela manhã e agora eu vou chamar algumas entrevistas que nós conversamos inclusive com quem utiliza o transporte público e olha, todos disseram, deixa a desejar, veja. Eu preciso ir ao correio e desde ontem tô tentando pegar ônibus e não tinha, né? Não sabia disso, aí fiquei esperando e aí não via nenhum ônibus. Aí perdi o dia inteiro. Pesa muito, né, para quem precisa todos os dias ir ao trabalho e voltar do trabalho, precisa do ônibus. E muitas vezes é muito lotado e não tem comodidade, muitas vezes ninguém pode sentar, né, no ônibus. Falta muito ainda, tem muito a desejar ainda. Não está ainda 100% não. Por valor da tarifa que eles estão cobrando, ainda eles têm que fazer muita coisa pela gente ainda. Bom, então aí são duas entrevistas de pessoas que nós conversamos hoje pela manhã e vale ressaltar então que atualmente continua o transporte, mas o consórcio Sorriso relatou em nota que esse pagamento, né, adiantado de R$1.200.000 não é a solução definitiva para o problema. Isso porque o consórcio relatou que ficaram parados aí durante um período por conta então da quarentena que se instaurou aqui em Foz do Iguaçu por conta da pandemia da Covid-19. Então essa é uma solução paliativa de momento e não definitiva para o problema. Ou seja, deram a entender que novas paralisações podem ocorrer, mas nós torcemos para que isso não ocorra, não é mesmo, Wagner, Dani? Porque muita gente depende desse meio de locomoção, principalmente para trabalhar. Uma das mulheres que nós conversamos aqui no terminal hoje pela manhã não passou na entrevista, mas nós conversamos com várias pessoas. Ela, inclusive, não conseguiu trabalhar ontem por conta da falta de transporte. Ela ficou parada por conta de um tempo, não tinha dinheiro para chamar um táxi ou até mesmo algum transporte por aplicativo, portanto, ela não conseguiu trabalhar. Ficou no ponto esperando, mas o ônibus não passou por conta da paralisação que ocorreu ontem. A respeito das vans, elas vão ficar em atenção, segundo a Prefeitura. Vão ficar em alerta aí para que se uma nova paralisação ocorra, essas vans sejam utilizadas novamente no transporte coletivo aqui de Foz do Iguaçu, como ocorreu ontem. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Júnior, pela essa participação. Lembrando que o transporte coletivo de Foz do Iguaçu, desde o ano passado, vive situações turbulentas. Nós mostramos protestos, teve a situação dos ônibus com o ar-condicionado, que rodaram, não rodaram mais. Então, uma série de fatores que também atrapalha a população, que é a principal beneficiada e quem mais necessita também desse serviço. Wagner, o Júnior, no encerramento ali, durante a participação dele, falou com relação ao transporte alternativo, que nós também falamos ontem, das vans que estavam fazendo esse transporte em Foz do Iguaçu. Mas agora nós vamos chamar o Carlos Turmina, porque aqui em Cascavel